Oi meninas, boa noite. Vou me apresentar. Eu sou a Dudinha Duarte. Estou aqui para ensinar pessoas comuns a iniciar na área de extensão de cílios e se tornarem lash designers de sucesso. Começando do absoluto zero até atingir 80k no ano. Então, eu esqueci, de divulgar hoje a live para vocês, mas hoje o nosso assunto vai ser de camadas, tá? Oi! Para quem tá entrando, eu vou mandar uns convitezinhos aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre camadas hoje. Oi, Kel, Luana. Opa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Hoje eu trouxe a minha isolete aqui para mostrar para vocês. Eu fiz uma demonstração de camadinhas. Quero mostrar na prática. Então tá, gente. Resolvi trazer o assunto de camadas para conversar um pouquinho com vocês. Acredito que pode ser dúvida de muitas pessoas. Oi, Gabi, Renata. Eu trouxe o assunto de camadas por quê? Porque, para quem não sabe, nossos cílios são feitos de camadinhas. Então, tem clientes que têm mais, clientes que têm menos. Oi, Renata. Então, assim, pessoas que têm mais, pessoas que têm menos, tá? E é normal. Pessoas que têm menos cílios chegam a ter 2 camadinhas. Pessoas que têm mais cílios acabam tendo 3, 4, às vezes 5, tá? E quando a gente faz um cílio, se a gente faz o isolamento de camadas, ele tem diversos benefícios, como facilitar o isolamento, de cílios, facilitar o isolamento, agilizar o seu trabalho. Então, é muito bom. Oi, Luceneide, tudo bom? Letícia. Então, a camada só vem para nos ajudar, Então, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, faz os cílios em camadas, às vezes tem dificuldade na forma de acoplar os cílios. Por quê? Porque, às vezes, muda a posição da mão, tá? Então, às vezes, quando a gente faz aquele isolamento em camadas com fita, os cílios automaticamente sobem um pouquinho para cima. Por exemplo, quando você puxa aqui, os cílios que estavam assim vão ficar assim. Vocês me entendem? Cílios que estavam assim, vocês vão puxar a camada de cima e os cílios automaticamente de baixo vai e subir um pouquinho para cima, tá? Então, dessa forma, também muda a posição da nossa mão na hora de acoplar. Tem pessoas que na hora de fazer o isolamento em camada com fitas, acaba ficando com um pouco de dificuldade na hora que você solta esses fios e começa a acoplar nos fios de cima. Por quê? Porque às vezes os cílios ficam meio amassadinhos, Então eu venho falar para vocês que também tem a forma invertida, quando você começa da camada de cima para baixo, também dá, se você acha que facilita o seu procedimento, tá? Então, a gente tem algumas formas de isolar com camadas. Umas profissionais usam fitas, outras não, Pessoas que trabalham com fitas, E aí facilita o isolamento automaticamente, porque você vai deixar esses fios muito mais isolados, separados, e você não vai ter que fazer tanto trabalho com a segunda pinça de ter que ficar separando fiozinhos e fiozinhos e fiozinhos, A camada, deixa eu ver se tem mais alguma pessoa aqui que ficou sem entrar. Malu, vou mandar aqui. Eu não consegui fazer com a fita, faço no olhômetro mesmo e dá super certo também. Sim, dá super certo, é muito bom, Lucineide, se já tem essa prática de fazer tudo no olhômetro, melhor ainda, já dá pra ver que você tem já facilidade de isolar com a pinça, E para profissionais que não têm, oi Malu, oi Bianca, a Kathleen, oi Kathleen maravilhosa, Andréia.
Então, para pessoas que não têm muito facilidade em isolar, acaba fazendo com a fita, né? Só que aí acaba que às vezes dá uma amassadinha no fio, né? Por isso que eu resolvi falar para vocês que também tem de outra forma para que ele não amasse, né? Quando você coloca aquele pad em gel, por exemplo, em cima dos cílios e vem com a pinça isolando a primeira camada de cima. Depois que você acoplou todas elas, você isola, puxa os fiozinhos da camada do meio, aplica, depois joga para cima e a última camada, né? Também dá para fazer assim. Opa! Com a pinça eu puxo e vejo a camada de baixo perfeito. Isso, é isso mesmo que eu vim mostrar na minha isoletezinha aqui hoje. Eu fiz 3 camadinhas de cílios postiço aqui, né? Então, quando a gente isola com a pinça, a gente sabe que a primeira camada de baixo, né? Quando a gente isola na pinça, é aquela camada que está lá pertinho do pad. O que está mais pertinho do pad é a primeira camada, né? A primeira camada que a gente chama é essa primeirinha aqui, né? Então, quando a cliente abre os olhos, a primeira coisa que ela vê é a camada de baixo. Por isso que quem trabalha em camada e quiser oferecer um volume express, né? Eles preenchem a primeira camada 100% e canto interno e externo 100% também. E as camadas de cima de cílios não precisam preencher. O que acontece? Você entrega os cílios preenchidos, porém com mais facilidade e rapidez, porque você não vai preencher 100% dos fios. Essa é a jogada do Express, né? Então, com os cílios em camada, você pode oferecer essa técnica, demorando menos tempo, né? Preenchendo a camada de baixo e a cliente não vai ver os cílios dela da camada de cima, tá? Por quê? Porque quando ela abrir os olhos, a primeira camada que aparece é a camada de baixo. Então, já é uma jogada para vocês, se uma cliente de vocês chega muito atrasada, ou até mesmo que você não tem o tempo suficiente, ou faz um encaixe, você pode socorrer ela preenchendo a camada de baixo. Ela não vai saber que você não fez a camada de cima, porque a primeira coisa que ela vai ver é a camada de baixo. Quando ela abrir os olhos, é essa primeira camada que aparece. Então, é uma jogada para quando a cliente tem pressa ou quer algo mais natural, né? Quando ela quer alguma coisinha não tão cheia, sabe? Que ela é mais discreta. Aí você pode preencher só a camada de baixo, né? Que ela vai ir satisfeita para casa. Ela não vai ver buraco, ela não vai ver desfalque ali nos cílios, porque a camada de baixo vai estar 100% preenchida, tá? Então, para essas pessoas que gostam de algo mais natural, é uma jogada. Isolamento em camada, preencher 100% a camada de baixo e vai, né? E vem para a próxima. Claro que a retenção vai ser um pouco menor, né, gente? Porque um cílio 100% preenchido não vai ser a mesma coisa do que 50%, né? Então, você já tem que orientar isso para sua cliente. Um cílios mais cheio automaticamente, que dura um pouco mais, né? Porque você preenche 100% dos fios, tá? E sobre o que a Lucineide disse aí, quando a gente isola com a pinça, o primeiro fio que está lá na parte de baixo, né? Que é mais pertinho do pad. Oi, Natália, Maria. O primeiro fio que está lá pertinho do pad, ele é o cíliozinho da primeira camada. Então, o que acontece? A primeira camada, a gente alcança o tamanho dos cílios, tá? Quando a gente passa para a segunda camada, os cílios automaticamente perde. Não, ele ganha 1 milímetro. Por que ele ganha? Porque ele não está na mesma camada do que o de baixo, então automaticamente ele sobe um pouquinho. Por que a gente fala da forma de diminuir um tamanho quando a gente muda a camada? Para justamente não causar aqueles raios, aqueles spikes, sabe? Então ele não vai causar esses spikes justamente porque você diminuiu um tamanho na camada de cima, ou da camada do meio, né? Da camada do meio, no caso. E depois, a camada de cima, você alcança o alinhamento, né? Então, camada de baixo, primeira camada, o que você alcança é tamanho. A segunda camada é a densidade, então é ali que você vai alcançar o preenchimento do seu fio, dos seus cílios.
e a camada de cima, o alinhamento. Se você colocar o mesmo número na camada de cima que você colocou na camada de baixo, automaticamente você vai ter aqueles spikes, que é aqueles fios que estão para fora do seu mapping, sabe? Estou querendo entrar na área, mas estou com medo de não conseguir, mas eu amo cílios. Natália, a primeira coisa que eu falo para você é que não vá com medo, tá? Quando você entra em algo, a gente não pode desistir. Porque desistir é o fracasso, né? Então a gente tem que simplesmente ir confiante e treinar muito, se dedicar muito, treinar, pegar modelos estratégicos, divulgar no seu Instagram, tá? Eu digo que é uma área que pode dar muito retorno, sim. Você pode ter independência financeira, tá? Então, se você ficar com medo de começar, você não vai começar. Então, primeiro de tudo, vai com cara e coragem e dedicação. Primeiro de tudo. E muito treino, tá? Porque eu digo que cílios é a mesma coisa que aprender a dirigir. Quando a gente vai para uma autoescola, a gente não sabe e tem medo de dirigir no início, né? O instrutor tem que falar quando trocar a primeira, a segunda ou terceira. Você não sabe o momento de trocar. Eles falam que o carro dá um barulhinho que você vai escutar e você vai saber quando trocar. E você fica perdida, né? Não sabe quando trocar aquelas marchas. Mas os cílios é a mesma coisa. No começo você fica perdida, né? Não sabe em que momento aplicar, ou como isolar, ou como acoplar direitinho, ou como fazer isolamento em camadas, né? Ou como fazer uma higienização, né? Você fica perdida, mas depois você faz isso tão no automático, mas tão no automático, que quando você vê, você já fez e só vai embora, tá? Então, muita persistência e dedicação, que é a chave do sucesso. Oi para as meninas que estão entrando. Então tá, gente. Voltando lá para a camada, quando a gente faz vamos supor, um top line, né? Que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Então tem no feed. Então o que acontece? O top line, ele nada mais é que quando a gente diminui um tamanho por camada, pra gente alcançar o topo perfeito, tá certo? Então, ali, ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ali, ó, no meu quadrinho aqui, eu fiz um olhinho, ó. Aqui, deixa eu entrar aqui. Opa. Segura aqui pra mim. Aqui, vamos supor que é a nossa primeira camada, né? Nossa primeira camada. Então, nossa primeira camada é a camada que está mais perto do pad e perto dos olhos. Aqui, essa câmera está falhando. Vamos colar. Aqui vamos supor que você vai escolher o número 12, né? Para trabalhar. O número 12. Quando você sobe para essa camada aqui de cima, ela já perdeu 1 milímetro, porque quando vocês repararem, os cílios de baixo fica assim e os cílios de cima ficam um pouquinho mais em cima. Então, se você aplicar 12, 12, 12, ele vai fazer isso aqui, ó. Os cílios vai ficar com spike, porque aqui é a terceira camada. Então, quando a gente abrir o olho, vai ficar uma ponta. Toda vida uma ponta, tá? Quando você aplica, vamos supor, 12, como seus cílios, ele perde um tamanho, na verdade ele não perde, ele ganha um tamanho no milímetro, aí que a gente diminui um número e em cima mais outro. O que vai acontecer aqui, gente? Vai acontecer isso aqui. Um topo perfeito. Os cílios vão se encontrar. Certo? Aqui eu não botei curvatura, né? Parece um cacho de banana. Um cacho de banana. Pera. Assim. Isso. Agora eles estão curvados.
Então, aqui C12, aqui 11 e aqui 10, eles vão se encontrar no topo, dando um alinhamento para esse fio, tá? Quando a gente trabalha com Perfect Line, né, uma coisa que eu quero falar para vocês, tudo envolve as camadas, tá? Então, as camadas, o que é? Independente se você fazer com a fita ou não, se você consegue fazer isso no olho, melhor ainda, né? Você tem que trabalhar com curvaturas contínuas. O que é o Perfect Line que a gente fala? É a transição de curvaturas e tamanhos. Só que quando a gente muda tamanho, quando a gente muda curvatura, automaticamente, o que acontece? As nossas curvaturas, quanto mais ela for curvada, mais curta ela vai aparecer. E quanto uma curvatura mais aberta, mais comprida ela vai aparecer. Tá? Então vocês têm que sempre lembrar disso quando vocês fazem transição de curvaturas em camadas. Ou quando você simplesmente fazer as curvaturas na horizontal, tá? Por quê? Porque a curvatura, vamos dizer... Meu Deus, gente, tá tudo falhando nesse cantinho. Nossa, já. Aham. Deixa eu pegar. Porque a numeração D, tá? Não vai ser o mesmo tamanho de uma curvatura C, por exemplo. Porque a C, ela sempre vai parecer maior, por a curvatura ser mais aberta. E a D sempre vai parecer menor, porque ela é uma curvatura mais fechada, tá? Por isso que a gente põe o tamanho o tamanho maior embaixo. O 12D embaixo. Se for fazer um Perfect Line. Quando a gente for fazer na camada de cima, que é a segunda camada, já não dá para colocar 11cc, por exemplo. Por quê? Porque a 11cc vai ser o mesmo tamanho de uma 12D. Por quê? Porque ela é mais aberta. Então a 11cc vai parecer maior do que uma 12D. Porque ela tem uma barriguinha que deixa ela mais curvada. Então ela aparenta ser menor. Tá certo? Então, quando você faz a transição de curvatura, sempre diminui 2 números, tá? Então, aqui seria 10 CC. CC E aqui 8 uma 8C. Conseguiram entender? Isso tudo em camadas. Que você vai fazer esse isolamento. Alguma dúvida? E outra coisa, quando vocês fazem transição de curvatura, sempre curvaturas contínuas. Eu deixei aqui para vocês. O J com B, J com B ou B com C, B com C e C com CC, C com CC, CC com D, CC com D, ou CC com D, ou D com DD. Na Sobel tem DD, tá, gente? Então não é todas as marcas, mas eu resolvi trazer pra vocês. Sobel, Nagaraco. Tem também na cara? DD? Bem curvada, bem curvada. Bem curvada? Então, gente, depende da marca, não é muito usado, porque a D, já de algumas marcas, já são muito viradinhas. Então, automaticamente você não usa uma DD, por exemplo. Mas tem marcas como a Sobel, que eu acho a DD uma curvatura perfeita. Porque ela não é tão... Ela é bem certinha, assim, como se fosse um D de outra marca, sabe? Então, daria para usar um DD, vamos supor, da Sobel para transição. Só que sempre curvaturas contínuas. O que vai acontecer aqui? Se aqui for 12DD, aqui vai ser 10D e aqui 8CC, por exemplo. Tudo curvaturas contínuas, tá? Alguma dúvida? Eu não devia ter pagado isso também. Tá bom, gente. Vai ter no feed. Qualquer coisa vocês pegam lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cajolete. Matei. Matou a cliente, gente. Matou. Tem pergunta? Ó.
Aqui a gente tem as camadinhas. Eu coloquei um cíliozinho em cima do outro, que eu não consegui encaixar bem aqui. Então, automaticamente, quando você faz o isolamento, você vai conseguir identificar as camadas, tá? Aquela que tá lá embaixo, que tá bem pertinho do pad... A Lucina tirou print. Tirou print? Foi rápida. Eu não devia ter apagado. Ai, meu Deus, gente. Aqui. Aquele fiozinho que tá lá pertinho do pad, isso aqui é a primeira camada. Certo? Quando ela já tá mais em cima... Eu queria tentar mostrar bem certinho aqui. Aqui tem uma em cima da outra. Deixa eu ver se eu consigo pegar bem certinho as três. Ó. Deixa eu tentar abrir aqui um pouquinho mais. Aqui. Eu quero ver se tá aparecendo na câmera e solto. Ou os fiozinhos ruins, não? Ali, gente. Aqui a gente tem uma camada ali, ó, de baixo. Vou tentar... Ó. Não sei se vocês conseguem ver direitinho na câmera. Mas aqui a gente tem na camada de baixo lá, ó. Essa primeira camada. Essa aqui é a segunda, que tá aqui mais em cima. E essa que tá bem em cima é a primeira. Essas bem de cima. Primeira. Ó, aqui tem... Oh, meu Deus. Ó, 3 fiozinhos juntos lá. Ó, primeira camadinha, segunda e terceira. Pra quem tem dificuldade na hora de escolher. Ah, eles estão colados, né? Óbvio que vai estar ruim. Ó, vocês podem isolar, jogar tudo com a fita pra cima e depois desprender a primeira camada. Aí aqui você prendeu com a fita, no caso. É que aqui tem mais um. Tem 3 pedaços aqui que não tá se encaixando. No olho da cliente é um pouco mais fácil, com esses cílios artificiais é bem difícil. Ó, primeira camada. Aí você vem, preenche todos esses fios aqui, tá? Isso no caso para um volume express, no caso, né? Você preenche todos esses aqui e os outros 2 de cima você solta. A única coisa que você vai preencher 100% aqui vai ser canto interno e canto externo. E no meio, essa primeira camada. O que você vai alcançar aqui, gente? Vocês vão alcançar uns cílios prontos. E quando vocês soltarem, a cliente não vai ver esses cílios de cima, tá? Esses cílios de cima ela não vai ver, porque os cílios de extensão vai estar tampando isso, tá? Aí você vai ter um volume express, no caso. Quando você preenche 100%, que você quiser aplicar um top line, por exemplo, você pode anotar. Camada de baixo... 12, 11, 10. É um exemplo. Se você fazer toda a mesma curvatura, vamos dizer que faz tudo CC. Tá? Então, você transita mudando um número. Se vocês se perderem, preparam todo um mapping aqui. Fazem um mapping certinho da cliente. Aplica toda a numeração que você marcou no mapping. Aplica todas elas. Vamos supor. E tudo o que você escolheu desses números, que são 12, 11, 10, 9 e 8, você vai aplicar toda na camada de baixo. E quando você soltar as de cima, você sabe que a camada do meio é um número a menos do que você colocou na camada de baixo. E na camada de cima, 2 números a menos do que você colocou no número de baixo. Então, sempre diminui 1. Tá? Assim você trabalha em camada e você alcança um topo perfeito.
E dá pra isolar com a fita, né? Tipo assim, fez a primeira camada, aí antes de descer a segunda e a terceira, isola com a fita primeira e depois a segunda quando você preenche e depois só preenche a terceira e bem facinho. Ó. Você vai ter uma boa... Você vai conseguir visualizar bem quando você soltar com a pinça. O que acontece? Quando eu falo que a mão gira, é porque quando a gente aplica na camada de baixo o fio, automaticamente você vem com a mãozinha assim, né? Quando você separa com a fita assim em camada, automaticamente você tem que colocar o fio praticamente em pezinho. Vou pegar um fio aqui pra vocês verem. Quando a gente acha que tem um pouco de dificuldade. Mas com fãs de volume russo, a Lucineide perguntou. O que é com fãs de volume russo? Que a mão gira? Com qualquer um, Lucineide. Qualquer um, tipo, você vai ter que acoplar de uma outra forma. Quando você... O que eu quero dizer com isso é que quando você não isola em camadas, por exemplo, a sua mão, os cílios dela ficam mais deitadinho. E quando você puxa com a fita pra cima, automaticamente os fios dela dão uma levantadinha assim. Então, se você aí vai acoplar dessa forma, deitadinho, quando os fios dela estiver levantado, o que vai acontecer? Você aplica com a sua pinça mais em pé por baixo. Você leva praticamente o fio em pé. Volume Express dá pra ser feito com... Dá pra fazer com todas as técnicas. Você pode fazer com volume. Vou fazer o Express. Você pode fazer com todas as técnicas. Fio a fio, brasileiro, o volume russo, tá? Deixa eu pegar aqui uma colinha. Só um pouquinho. Ó, um exemplo aqui. Ó, pegou um fio. Se você vem por baixo, que os fios estão deitadinhos, você vem com ele por baixo assim, com a pinça mais deitadinha, ou por cima, né? Ou pela lateral, né? Vai depender do fio da cliente também. Vamos supor que você vem assim. Se os fios dela estão mais levantadinhos, porque você puxou com a fita, você automaticamente, olha como a sua mão muda. Você estava deitando assim. Se você vir com a mesma posição, olha como a acoplagem vai ficar errada. Então, quando os fios dela sobem um pouquinho por causa da fita, automaticamente sua mão que estava assim vai ficar dessa forma, mais levantadinha, e você vai encaixar. Vocês entenderam que a posição da mão muda? Ó. Mão mais levantadinha e acopla. Ele simplesmente se encaixa. Agora, se você vem com a mão deitada, com os fios levantados, olha o que vai acontecer. Você não vai acoplar ele bem. Provavelmente a base dele não vai ser acoplado, tá? E ele vai ficar com uma ponta aqui microagulhando a pálpebra da cliente, porque ele não se encaixa. Agora, se os fios dela são mais retinhos para baixo, como aqui, que você não fez o isolamento em camada, você vem com a mão mais deitadinha e aplica. Então, boa. Tô com uma pinça. Vocês entenderam? Se o fio é mais levantado, a mão gira, a pinça aqui, você aplica ele mais em pezinho. Vou fazer de novo. Ó, a mão gira um pouquinho e você vem com a mão mais levantadinha para ele se encaixar. Ó. Ó, olha a pinça.
Vocês entenderam o que eu quis passar para vocês? A jogadinha da mão é uma forma de você facilitar a sua acoplagem. Solicitação para entrar, Mila Machado. Nem tô mais. Tá bom. Entenderam, gente? Certinho. Ficou alguma dúvida? Então, a camada é isso, gente. A gente alcança um trabalho mais perfeito, com mais facilidade, com melhor visualização dos fios, com os fios mais bem separadinhos, para você não sofrer tanto com a pinça. Então, principalmente para iniciantes, é uma ótima jogada, principalmente para as meninas que não conseguem ter uma boa visualização dos fios, que tem dificuldade de ver o que já foi aplicado, o que não foi, tá? Quando você isola em camada, você consegue visualizar muito melhor os fios e ter melhor, ser um pouco mais ágil, ou não precisar tanto do auxílio da segunda pinça, né? Para quem tem muita dificuldade de trabalhar com a mão esquerda, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. Eu queria fazer a próxima live com perguntas e respostas, quinta-feira, 7h30 da noite, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, manda para mim. Alguma dificuldade no seu dia a dia, manda lá no direct pra gente poder estar trazendo como resposta na quinta-feira, tá? O que vocês acham? Daí eu vou fazer assim, tá? Vou fazer a próxima com perguntas e respostas. Vou esperar as perguntas de vocês. Coloquei também ali algumas, para você estar respondendo direct, algumas inseguranças que você tem na hora de aplicar o seu procedimento nas suas clientes, tá? Pra gente estar podendo estar trazendo a solução, ou direcionando, ou tirando justamente a dúvida certa, tá? Então, até quinta-feira, gente. Um beijo grande. Obrigada pela participação. Se tiver alguma dúvida, manda lá. Beijão. Até quinta.